Em uma noite chuvosa, o protagonista descobre que existe muito mais nesse mundo do que ele imaginava. Tudo isso graças a uma mulher que entrou na vida dele. Então, bora assistir por completo esse resumo e também curtir, comentar, se inscrever e compartilhar o vídeo para ajudar o canal e receber mais vídeos. Era mais um dia normal em seu alojamento após o trabalho. Então a luz acabou e o protagonista foi checar o que estava acontecendo. Ao chegar no terraço do prédio, ele se encontra com uma mulher flutuando. Então um raio cai e ela fica desacordada. Ele resolve fazer respiração boca a boca nela. E após ela acordar, ele leva um papo na cara. Ele tenta se explicar de ser o primeiro beijo da vida dele, mas ela se irrita e diz que era o primeiro beijo dela também. Ela dá mais um tapa nele e então vai embora. Enquanto o protagonista dorme, vemos o poder despertando nele. No dia seguinte, ele está sentado, percebe que sua visão melhorou e se sente muito mais disposto. Ele vê a mulher do dia passado e ela está rejeitando um pedido de ir ao cinema. Mas, nesse momento, um ser misterioso analisava o novo cultivador. Então solta uma propaganda que estava em cima de um prédio. O protagonista corre muito para salvar a mulher que ia ser acertada, mas ele estava longe demais para chegar. E então ele solta um poder em forma de dragão e salva a mulher. Depois disso ele desmaia e acorda amarrado em uma cama. A mulher que ele beijou está ali. Tenta seduzir ele, mas ele resiste. E então ela pede que ele devolva a parte do poder que ele tomou dela. Ele não entende e pensa que ela está imaginando coisas, até que ela mostra o poder dela e ele tem a escolha de deixar a vida ou cultivar para se tornar um imortal. Como o anime não acaba aqui, ele escolhe cultivar. E em um elevador ele pensa que pode ajudar as pessoas com o novo poder que ele ganhou. E ao chegar ao terraço, ela se chama Muzi Lee. Pergunta se ele, Yin Xion, quer aprender da forma rápida ou lenta. Ele escolhe a forma rápida. E ela diz que em momentos cruciais, os poderes despertam. Então ele é jogado do prédio e um forte desejo de sobreviver toma ele. Logo em seguida, ele vê Lee pulando em sua direção. E então, abraçando ela, ele desperta seu poder, cria asas e aterriza e voa. No céu noturno, ele está com Lee em seu colo e feliz. Então ela cria asas e joga ele contra o terraço. Ela diz que o mundo da cultivação é como a teoria da floresta negra, e os cultivadores não devem expor seus poderes, para não correr perigo de serem caçados por outros cultivadores. Soltando o pescoço dele, ela diz que é a última vez que ele deve expor o poder dele. Vemos um cultivador flutuando em uma dimensão que parece o espaço. Ele notou a energia do protagonista, que evoluiu de nível em apenas um dia. O ancião chama sua discípula e manda ela testar o protagonista. E se ele for de baixa qualidade, instruiu ela a eliminá-lo. No dia seguinte, o rejeitado vê o Yin com a Lee, fica irritado, mas chama ela para ir ao cinema novamente. Ela diz estar cansada, pois acaba de voltar do hotel. O rejeitado fica em choque, depois furioso, puxa o protagonista pela gola e leva um tapa de Lee. Ela diz que só ela pode bater no homem dela e manda o rejeitado sumir. A cena muda e ela reclama do telefone velho de Yin e dá um celular novo para ele. O protagonista se emociona e decide perguntar o porquê dela poupar ele, já que os cultivadores se eliminam. E ela conta que ele absorveu a maior parte do poder espiritual dela, que seria dissipado se ele fosse eliminado, e que eles podem cultivar mais rápido juntos. Ele pergunta então se ela e ele podem fazer aquilo, e ela parece ficar brava. Então ele vai embora, mas ela pega na mão dele e eles vão passear. A discípula está procurando o protagonista e decide espalhar via redes sociais suas fotos especiais para atrair os homens e encontrar o protagonista. O tempo passa e ela saiu com vários caras, mas não achou o protagonista. De noite, o colega de alojamento dele cai na hipnose online da discípula e o protagonista segue ele e depois salva ele.
Nesse momento, a hipnose do colega faz ele ficar agarrado em In, que tenta se afastar. A discípula desfaz a hipnose e observa o protagonista de longe. O protagonista corre para se encontrar com Lee, e então é acertado pela discípula, que lança sua hipnose nele. Ele segue até o terraço e encontra a discípula, que se chama Yue. Ela ativa um escudo no local para disfarçar a energia espiritual. Ele propõe um casamento. Quando o protagonista se aproxima, ela acerta ele e desativa a hipnose. Então ele não se lembra do que aconteceu, mas logo entende que ela é uma cultivadora e que Lee estava certa. Ele tenta escapar voando, mas ela alcança ele e joga ele no terraço novamente. E nesse momento ela tira a calça dele. Ele fica envergonhado e ela aproveita para atacar ele. Mas Lee chega a tempo, manda In colocar as calças. Yue diz para Lee que o protagonista propôs casamento. Lee encara o protagonista, que diz para não escutar ela. Lee diz que vai dar um jeito, e o protagonista fica de canto pensando que tem duas lindas mulheres brigando por ele. Mas como todos têm telepatia, elas ficam bravas e ele apanha. Depois Lee fica do lado do protagonista e, em uma memória, é explicado que existem 4 níveis de refino e cada nível significa um abismo de poder. Assim, Yue é muito mais forte e está com a vantagem. Yue e Lee batalham, usam suas espadas e lançam poderes. Lee manda In ir na frente, que logo ela vai escapar. Yue conclui que Lee e o protagonista se amam e, com raiva, começa a derrotar Lee. Então lança uma enorme bola de fogo. Lee se defende com um escudo energético. Vemos o protagonista percebendo que Lee não vai conseguir escapar de Yue. Então vemos o mestre da Yue fazendo coisas sinistras. Lee está prestes a ser derrotada. Seu escudo é quebrado e a discípula fala que Lee é fraca e que deve odiar o protagonista, que foi embora. Ela se prepara para receber o golpe final, mas então o protagonista protege ela com o próprio corpo. Aos braços dela, diz que não poderia abandoná-la. Nesse momento, Lee lembra da definição de amor que a mãe dela falou. A discípula chuta o protagonista e depois Lee. Em uma outra dimensão, o protagonista encontra um homem de cabelos brancos chamado Xuanzi. Ele possui um poder parecido com o de Lee e diz que vai ajudar o Yin. O protagonista reconhece o poder. Lee é descendente de Xuanzi e tem um poder parecido. E o protagonista possui afinidades com o poder de Xuan. Então ele recebe um hack, o Ancestral Parte, e um pilar de luz se faz no mundo real. Assim, o protagonista salva sua amada e fica com cabelos longos. A discípula fica assustada com o protagonista subindo vários níveis conhecidos de poder em um instante. Tenta atacar o protagonista, que com o dedo apaga o poder dela. Ele caminha na direção dela e ela decide pular do prédio para selar seu destino. Mas o protagonista salva ela e diz que não precisa ser assim. Ela reclama de ter sido salva e vai embora. Lee dá uma bronca e pergunta ao protagonista como que ele ficou tão poderoso do nada. Ele diz que é resultado do desejo dele de ser legal. Ela bate nele e eles vão ao hotel. Ela manda ele dizer a verdade e ele inventa mais uma desculpa. Ela não se convence e a cena muda para eles cultivando em dupla. E In tem visões do mundo espiritual. Acorda em um lugar desconhecido e procura por Lee. Encontra uma porta trancada. Ao encostar nela, um forte brilho ocorre e uma versão pequena da Lee aparece. E então eles são sugados. Lee está navegando pelos conhecimentos do protagonista até ele encontrar um núcleo brilhante. É um tesouro. Mas então ela acorda em um cenário devastado. Vemos um espadachim de cabelos vermelhos. Então vemos o protagonista. Ele escuta um pedido de socorro, corre e encontra o espadachim. E descobrimos que isso é o passado de Lee. O protagonista decide proteger ela. Acordados, ela conta de seu desejo de vingança e conta que os mais fortes da família dela foram derrotados em apenas um ataque. In pensa que ele é um adversário assustador, mas promete ajudar ela em seu objetivo. Ela beija a bochecha dele e ele quer contar a origem do hack, mas ela diz que não precisa e manda ele voltar para casa. Quando ele chega em seu dormitório, encontra a discípula dormindo em sua cama.
Então vemos ela pedindo abrigo para o protagonista. Ela acaba indo dormir na cama dele e ele no chão. Vemos uma fila de caras se declarando para Yue. Então o rejeitado aparece, propondo um encontro para Lee, mas é rejeitado. E ela indica a discípula para ele, mas a discípula rejeita o rejeitado e diz que quer o protagonista. Lee chama In para ir ao cinema e Yue pula nele dizendo que quer ir também. Lee fica com raiva, os figurantes com inveja, e o rejeitado fica no chão gritando. O protagonista tem um momento de comédia romântica sendo disputado enquanto assistem um filme de terror. Ao sair do cinema, ele tira seu casaco para proteger elas da chuva, mas elas puxam, rasgam o casaco e jogam o protagonista na poça d'água. Elas pedem desculpa e a cena muda. En está preocupado com as duas, e o rejeitado arranjou um bando de figurantes para lutar contra o protagonista. Eles cercam o protagonista. En distrai eles e sai correndo. Acaba caindo e encontra com Yue e Lee. A discípula começa o ataque e Lee continua. As duas derrotam todos os figurantes. Elas vão cuidar de seu amado. E o rejeitado fica chorando com seu mordomo. O protagonista entrega seu presente a Lee, que fica corada. E ele acha que ela não gostou. Yue fica triste e vai embora. Vemos o mestre dela observando. Lee está corada e feliz com o presente de In e vê Yue triste. Ele se lembra dele mesmo no passado e, com o apoio de Lee, ele vai até a discípula. Pede para ser amigo dela. Ela diz que ela queria eliminar ele e que só se aproximou do protagonista por interesse, para ficar segura, e ele diz que vai proteger ela então. Ela nega o apoio do protagonista, faz um drama e o protagonista tenta convencer ela. Mas a discípula foge. Ele diz para ele não exagerar, senão ela vai ficar com ciúmes. De noite, um casal se beijava e o mestre de Yue aparece e absorve a energia espiritual deles. Então Yue aparece na dimensão do mestre dela e reporta o fracasso. O mestre dela diz que vai subir de nível em 10 dias, consumindo sacrifícios, e que após evoluir, ele vai atrás do protagonista e da namorada dele. Manda sua discípula entreter os dois enquanto isso. Yue diz que vai obedecer, mas sabe que virará refeição também. Ela aparece de noite, tentando seduzir o protagonista. Não funciona, e ela começa a atacar ele. O protagonista fica se defendendo. Ela manda ele usar seu poder, enquanto ataca, mas ele diz que não vai machucar seus amigos. Então a discípula cai em seus braços e chora. Ele se vira e diz que está tudo certo para Lee, que está com ciúmes. Yue conta dos planos de seu mestre e do poder que ele possui. Vemos ele rindo e dizendo que vai economizar 10 anos de cultivo ao consumir o protagonista e a namorada dele. Então vemos o passado da discípula, em que ela era feliz com seus pais e zoada por ser forte. Então, em uma caverna, ela visitava uma mulher serpente, que era amiga dela. Mas então, um adivinho apareceu na vila dela. Mentalmente, ele mandou ela se afastar da mulher serpente. Nisso, ela vai à caverna e corre, vê sua vila pegando fogo, e a mulher serpente está destruindo tudo. Yue encontra seu pai e sua mãe sem vida e decide exterminar a mulher cobra. Nesse momento, ela encontra aquele que se tornaria seu mestre, que ele dá um tesouro para eliminar a cobra. Encontra a mulher cobra ferida, e a mulher cobra vai para cima dela. Ela aponta o tesouro em sua direção, fere ela, e a mulher cobra passa um remédio em Yue. Ao voltar desse encontro, ela se encontra com o seu futuro mestre flutuando e implora por ajuda. Ele conta que reviver aqueles que se foram é proibido, mas diz para ela seguir os caminhos dele, e desde então ela começou a cultivar. Mas depois descobriu as atrocidades que ele fazia e já sentia que seria consumida também. Nisso, In e Lee entende o que vai acontecer com eles se perderem. O protagonista sugere fugir. Lee gosta da ideia deles cultivarem longe de tudo, mas Yue diz que não vai ser possível escapar do mestre dela. O protagonista sugere absorver todo o poder espiritual de Lee para batalhar sozinho, assim mesmo perdendo, Lee estaria segura, e ela fica encantada, mas Yue diz que isso não vai funcionar.
Nisso, a discípula sugere juntar forças, pois sabe que ela é o próximo alvo e que o mestre dela não cresce o cultivo dele sem um método macabro, por algum motivo que ela não sabe. Decidem ir o mais cedo possível contra o mestre dela. A cena muda e no quarto de hotel, o protagonista está ansioso para cultivar e Lin está ficando envergonhada. Nisso, ela decide contar sobre a energia branca dentro do protagonista, que parece com um poder familiar dela. Diz que é um tesouro espiritual, que pode dar muito poder ao protagonista, mas que pode assumir o controle dele. Após pensar rápido no assunto, ele decide tentar usar esse tesouro. Ele rapidamente começa a cerimônia para invocar ele. Então, de uma energia que sai do protagonista, surge uma mulher de cabelos verdes. Ela chama ele de mestre e avisa que ele tem que subir de nível para poder usar o seu poder por completo, então some. No dia seguinte, o protagonista encontra o rejeitado, que contratou 2 cultivadores para atacar ele, mas Lee e Yue aparecem e param eles. Eles usam talismãs e param elas. O protagonista começa a usar seu poder, e quando parecia que o protagonista ia ser eliminado, ele ativa seu tesouro. O tesouro bloqueia o ataque, solta Lee e Yue e as duas derrotam os mercenários, que logo em seguida fogem, assim como o rejeitado. O vilão continua a observar de longe. Em outro dia, o rejeitado, com inveja do tesouro do protagonista, encontra um monte de empregadas. E quando Lee manda ele não incomodar mais o namorado dela, o rejeitado corre e chora. Depois, Yue e Lin, com ciúmes do tesouro do protagonista, tentam saber mais, mas o protagonista não conta que a origem do tesouro vem de um ancestral de Lee, pelo próprio pedido do ancestral dela. No final, o tesouro espiritual ganha o nome de Liner. Yue vai preparar um selo para usar contra seu mestre. Lee diz que vai se preparar e manda o protagonista também se preparar. In diz que não quer se esconder atrás delas. E Liner oferece uma opção, que ele aceita. Então, ela abre um portal para o mundo de cultivo. Nesse local, ela conta que foi criada com dezenas de materiais raros e que levou décadas para criar uma consciência. Mas, mesmo tendo muito poder espiritual, quem pode usar é o protagonista, mas ele tem que evoluir para conseguir usar esse poder. O protagonista pergunta se ela tem alguma técnica que pode derrotar o vilão. Ela diz que sim, mas ela não poderá mais viver com o protagonista. Ele pergunta o que é, e ela conta que é uma técnica de autodestruição que leva tudo que está ao redor em um raio de 100 km. Ele se recusa que ela use essa técnica e ela agradece. Então, eles voltam ao ponto que ele não sabe batalhar. Ela explica que, como ele não cultivou, não sabe manejar as energias do cosmos para controlar seu poder. Ele pergunta como resolver isso. Então ela tira a camisa dele e ajuda ele a guiar o fluxo de energia espiritual. Ele ri no começo e então começa a sentir e controlar a energia espiritual. Liner diz que ele tem talento e que em 5 anos ele deve ter controle total, mas ele não tem esse tempo todo. Ela oferece forçar a ativação do cosmos nele, para ele conseguir manipular o poder espiritual livremente. Mas vai doer muito esse procedimento. Ele firmemente aceita e sofre muito no processo, que leva bastante tempo. E ao terminar, Liner parabeniza seu mestre por nem ter gritado. O protagonista pensa que seu nome significa herói, e nesse momento uma árvore ataca ele. Instintivamente, ele se defende e derrota o monstro. Depois disso, ele começa a praticar e sai voando. Depois de dar uma volta, ele pergunta o porquê de existir monstros ali. Liner diz não saber, só sabe que esse é um lugar cheio de energia espiritual. Ele recebe uma ligação de Lee e fica surpreso por ter sinal em outra dimensão. Ele vai se encontrar com ela e se assusta com a natureza adulta da loja, mas Lee diz ser apenas uma fachada para cultivadores. Eles entram e colocam uma música. Lee destrói o computador e os atendentes percebem que ela é uma cultivadora. Reclamam do prejuízo. Então ela joga o cartão VIP dela. Ela vai sozinha para uma área especial e joga para o protagonista uma bolsa cheia de pedras espirituais. E a atendente percebe o desconhecimento do protagonista e decide tirar proveito da situação.
Ela mostra itens absurdamente caros e isso faz ele querer ir embora. Então ela oferece meio que uma opção de apostas, assim como comprar pedras brutas na esperança de serem valiosas. O protagonista decide tentar, e a atendente pensa que está ganhando dinheiro fácil. Lee decide comprar o tesouro representativo da loja, que vai fazer ela perder o VIP dela. E esse tesouro é um escudo contra ataques poderosos. Voltamos a ver o protagonista, que vai comprar caixas anciãs seladas. Ele pede a opinião de Liner. Ela diz que pode ver através dos selos e que vai escolher um tesouro que combina com ele. Ele olha as caixas e pede para Liner escolher uma. Ela escolhe uma caixa simples e o tesouro que vem dentro é uma adaga enferrujada. Eles vão embora e a atendente acredita ter feito um ótimo negócio. Conta ao seu chefe que desmaia, pois era um item muito valioso. Vemos o vilão, e a discípula está relatando o fracasso dela na missão. Até que o vilão conta que ele viu a traição dela e ela começa a fugir do local. Lin viu a aquisição do protagonista, que diz que tudo foi graças a Liner, e ela conta que tem a alma de um dragão no tesouro, e que foi o criador dela que selou. O protagonista acha que vai pôr o dragão para derrotar o vilão, mas Liner avisa que dragões não costumam ser amigáveis. Então, invocar o dragão não é uma opção. Liner diz para ele testar o tesouro, e descobre que tem a habilidade de criar clones. Lin se surpreende com a habilidade do protagonista de usar energia espiritual, e ele agradece a Liner por ter conseguido esse atalho. Nesse momento, a Yui avisa que seu mestre já sabe de tudo. O protagonista parte em direção ao selo. Lin para ele, entrega o tesouro de proteção e manda ele sobreviver. Voando até o local, ele pensa que vai proteger Lin a todo custo. Yui está fugindo de seu mestre, que admite querer consumir ela desde que a conheceu. Só esperou ela acumular poder espiritual. Ela fica encurralada, decide encarar o vilão. O protagonista e Lin aparecem para ajudar. O protagonista acerta o vilão, e o vilão logo percebe que o protagonista está clonado. Lança um poderoso ataque. Lin e Yui param o ataque. O protagonista vai para cima do vilão, que se defende. Lin e Yui atacam o vilão, mas ele levanta um escudo. O protagonista fica atacando e o vilão debochando. Manda o protagonista e o clone para longe, depois acerta a Lin e Yui. O protagonista decide avançar no vilão e com o tesouro do dragão quebra o escudo dele. O vilão pergunta o que é a adaga do protagonista, que diz que serve para derrotar o vilão, que avança no protagonista, mas era um clone. Então é mostrada uma memória, que explica que o protagonista pode trocar imediatamente de lugar com seus clones. Volta para a batalha e o vilão usa uma técnica de absorção de poder espiritual, que faz o protagonista invocar a Liner. Ela para o ataque. O vilão pergunta quem é ela, e ela diz que vai destruí-lo. Ela cria uma barreira e manda o protagonista sair do local. O vilão percebe que ela não pode usar todo o poder dela e começa a atacar a barreira. No grupo do protagonista, cada um fica mandando o outro ir embora, e o vilão percebe que Liner é um tesouro. Eles recuam até o selo e o protagonista chama Liner de volta. O vilão acha eles e ataca. Yui ativa o selo. Lin e o protagonista atacam, depois Yui, mas o vilão contra-ataca. Nisso, o vilão conta que criou falsas fraquezas e que Yui acreditou na armadilha dele. Aliás, o selo só aumentou o poder do vilão. Todos fogem e Liner barra o avanço do vilão novamente. Nisso, telepaticamente, o vilão conta a Yui que foi ele o responsável pela destruição da vila dela, que ele estava atrás do núcleo da Mulher Cobra, que viu o talento da Yui, quis recrutar ela, mas ela rejeitou ele, então se passou pela Mulher Cobra e destruiu tudo, e depois convenceu a Yui a seguir ele. Ela ficou furiosa e foi atrás do vilão. Isso fez o protagonista seguir ela, e Lin, o protagonista. Yui lança um poderoso ataque, que é parado pelo vilão, até que o protagonista acerta o vilão com o tesouro do dragão. O vilão afasta Yui. O protagonista recolhe a Liner e depois puxa a adaga de volta. O vilão carrega um enorme poder, que faz o avião do rejeitado que estava passando ali perder o controle. O piloto pula de paraquedas e o mordomo tem que salvar a vida do rejeitado. Lin pousa no avião, usa seu poder nele e ataca o avião no vilão, que fica observando o poder dela. O avião fica carregado de raios. O protagonista corre para salvar ela e, em meio à destruição, ela avança na batalha, mas o vilão controla os raios e acerta ela.
o protagonista chega nela, pega ela no colo. O tesouro de proteção salva os dois do vilão e juntos eles acertam ele. Mesmo com danos, o vilão continua, tenta absorver o poder espiritual do grupo do protagonista. Liner aparece e para a técnica, volta para o mundo de cultivo, e o protagonista diz que vai derrotar o vilão, mas é acertado pelo próprio tesouro de dragão dele. O vilão puxa ali, o protagonista se joga para salvar ela, mas não consegue, pega a adaga, desperta seu poder e usa ela para corroer o próprio sangue que o vilão estava absorvendo durante a tomada de poder espiritual. Isso faz o vilão perder o controle de seu próprio poder. Yui ataca e o protagonista parte com tudo contra o vilão, que cria um monte de obstáculos, mas o protagonista passa por eles e destrói o vilão. Yui fica feliz e o protagonista chama pela força que observava ele. Esse enorme olho fica surpreso por ter sido descoberto. E o protagonista pede por ajuda para salvar sua namorada. Sabendo do interesse do cultivador misterioso, ele oferece a dimensão de cultivo. Esse cultivador diz estar em outra dimensão, e o protagonista tem 3 meses para conseguir chegar até lá. Nisso, esse cultivador leva Lee, dizendo que vai curar ela, e o protagonista promete chegar nessa dimensão. Vemos que o rejeitado sobreviveu, e como uma das últimas cenas da temporada, o protagonista está sendo guiado pela sua namorada em um vasto campo de flores. Ela diz querer ele como marido. Ela deita em seu peito e ele diz que sempre estará ali por ela. Então ela o beija. Desejam um resumo da segunda temporada? Quando lançarem essa segunda temporada, me deixe saber aqui nos comentários. Para ajudar o canal, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar o conteúdo. Até o próximo vídeo. Valeu!